Seja muito bem-vindo a mais uma aula referente ao diagnóstico da eletrônica embarcada veicular. O tema da aula de hoje, a função da aula de hoje é deixar você um pouco mais perto de se transformar num especialista no sistema de rede CAN. Eu espero que seja uma aula que realmente contribua na prática para o seu dia a dia e bora lá, aproveita o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo à nossa aula referente ao diagnóstico de comunicação de uma central específica da rede CAN de tração com as outras centrais. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você passou o scanner no carro e uma das centrais do veículo não está se comunicando. Por exemplo, a central de injeção eletrônica. E ela não está se comunicando com o scanner, ou as outras centrais estão acusando falha de comunicação com essa central. Que medidas que eu tenho que fazer para que essa central, para que restabelecer essa central uma comunicação rede CAN de tração? A gente vai medir as alimentações da central, vai medir a atividade de rede CAN e a integridade de barramento, as mesmas medidas feitas na tomada OBD, nós vamos fazer aqui na nossa central de, por exemplo, aqui a central de injeção eletrônica. Então vamos lá para a nossa demonstração. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer a rede CAN, travar o carro, fazer a rede CAN adormecer e desconectar a bateria. Nenhum conector de módulo pode ser solto ou colocado com a bateria plugada. Então a primeira coisa é soltar o terminal. Segunda coisa é a gente vir aqui e desconectar os conectores da central, no caso a central de injeção eletrônica. Desconectei o primeiro. Aqui no caso a minha central é um pouco, o conector de baixo ele é um pouco, então o acesso um pouco difícil. Então eu consigo aqui desconectar, arrastar minha central, tirar ela da posição e trabalhar com ela aqui. Depois eu trabalhar diretamente nos conectores. Aí eu vou vir aqui, tem um conector maior e um menor. Vou soltar o conector menor. Soltei o conector menor, estou com a minha central na mão. Por enquanto eu vou tirar a central. E aí eu preciso analisar no esquema elétrico quais são os pinos que são responsáveis pela rede CAN em qual desses dois conectores. Então agora a gente vai consultar o esquema elétrico e vamos fazer aqui a medida de, pelo menos, integridade do barramento. Depois de consultado o esquema elétrico, a gente entendeu que a rede CAN ela está aqui na central de injeção, um pino específico, já vou trazer para você qual é. A gente vai desmontar essa capa traseira aqui do conector. No caso desse veículo, essa capinha aqui, ela sai para eu conseguir acessar os pinos por trás. E para ela sair, eu tenho uma travinha bem aqui assim, ó, nessa lateral, que eu tenho que deslocar essa travinha para dentro. Enquanto eu desloco a travinha, eu puxo aqui a estrutura dessa capa. Então vamos lá, vou vir aqui, vou deslocar a capinha. Pronto. Ok. Tirei aqui a capa traseira. Eu tenho que alavancar essa travinha aqui e puxar. Aí agora a gente vai vir aqui no nosso conector. Né? Eu consigo acessar tanto pela parte de trás como pela parte da frente. Aqui depois, para medir a atividade de rede CAN, eu vou ter que trabalhar com ele desmontado. E aí depois a gente faz a conexão aqui das agulhas. Aí beleza, né? A gente tem neste veículo diversas redes de comunicação. Então aqui a gente agora vai trabalhar com a conexão das agulhas. Aqui eu precisei trocar por dois alfinetes, que as minhas agulhas não estavam chegando no terminal. Medindo aqui a central de injeção nessa rede CAN, ela é uma das centrais de terminal. Então quando eu desconecto uma das centrais, eu observo a resistência só do outro terminal. Então eu sei que dessa central de injeção até a outra central de terminal, eu tenho uma resistência de barramento esperada. Agora que a gente fez a análise de barramento, a gente precisa agora integrar a análise de barramento com a análise de atividade de rede. Aí eu vou precisar trabalhar com essas agulhas por trás do conector, com a central em atividade e observar a atividade pelo osciloscópio. Se a minha central de injeção, por exemplo, não está conversando com o scanner, ela tem resistência de barramento, ela tem atividade de rede CAN, ela tem alimentações, então ela recebe os positivos e negativos de forma
perfeita e completa, e mesmo assim ela não conversa com o scanner ou não conversa com as outras centrais, aí é o momento de condenar essa central por falta de comunicação via barramento CAN. Aí se a sua unidade conseguir fazer a manutenção, ok. Se tiver uma terceirizada que faz manutenção, ok. Se não tiver, é substituição da central. Então, se você tiver entendido como é que a gente faz para analisar a resistência de barramento CAN, obviamente a gente tem que integrar essa aula com a nossa aula técnica. Pode passar para o nosso próximo conteúdo para dominar depois a análise de atividade da rede CAN numa central de rede CAN específica.